Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje eu produzirei a mais ousada reflexão que eu já pude pensar e posso assegurar que há bastante tempo desejo falar sobre esse assunto, que por sua própria natureza é tremendamente especulativo, é um exercício de imaginação em último caso. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilha, mostra essa reflexão para outras pessoas, beleza? Bem, entre as grandes perguntas e enigmas da humanidade está uma bastante intrigante. Quem somos? Esta é uma pergunta que eu tentarei responder, porém trocando o quem por o que somos. E lá na frente você vai entender. Em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 114 até a questão 127, os espíritos comunicantes nos explicam sobre a origem dos espíritos, que em resumo pode ser entendida assim: Deus cria os espíritos de forma simples e ignorante, sem conhecimento do bem e do mal, mas com aptidão para a perfeição, a qual devem buscar por seus próprios esforços. E assim, gradativamente, vão se esclarecendo, se desenvolvendo, formando seu livre-arbítrio, através de uma série de reencarnações até atingirem o máximo desenvolvimento de suas potencialidades. Porém, há uma passagem intrigante na questão 115 que diz: a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo caminho da verdade para aproximá-los de si. A frase "a cada um deu determinada missão" sempre me fez pensar que Deus marcou na alma de cada criatura uma espécie de campo de atuação, mas isso é papo para outra hora. O que importa é que essa passagem e as demais sempre foram interpretadas pelos estudiosos como sendo a marcha evolutiva do espírito, uma busca constante por se elevar, chegando ao máximo desenvolvimento possível, alcançando a perfeição espiritual, tendo acima de si mesmo apenas o próprio Criador. No entanto, e se o espírito evoluir tanto que ele próprio se torna também um Criador? E se ao invés de um único Deus, houver outros, cada um gerindo o seu próprio universo? São questões intrigantes e é preciso ir por partes para que vocês entendam o meu argumento. No livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, na página 28, podemos ler o seguinte, abre aspas: contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Fecha aspas. Isto é, até que o espírito, em sua jornada evolutiva, alcançasse o desenvolvimento da razão como o homem moderno, portanto cerca de uns 50 mil anos atrás, foram necessários 1,5 bilhões de anos. Compreendem como a marcha evolutiva é longa? E você aí achando que depois dessa encarnação não teria que voltar mais, né? Pois é. Aliás, ainda nesse livro, André Luiz explica resumidamente o mecanismo da criação divina. Segundo ele, Deus oferece a base estruturante, energética e material, sob a qual espíritos de alta hierarquia manipulam as forças cósmicas na construção das galáxias, com todos os seus sistemas, estrelas e planetas, onde outras civilizações se desenvolvem nessa marcha evolutiva gigantesca. Vale muito a pena ler esse livro, embora seja de difícil compreensão. No entanto, há duas passagens desse mesmo livro, Evolução em Dois Mundos,
que eu gostaria de citar. E elas nos mostram uma realidade simples. Os espíritos estão longe de saber tudo. Eles, como ocorrerá conosco um dia, simplesmente acordaram após a morte do outro lado da vida, foram recebidos pelos que vieram antes deles, passaram por um processo de instrução e, quando possível, retornam para lançar alguma gota de esperança e esclarecimento para a humanidade sofredora, ainda tão distante da compreensão de sua natureza divina. Contudo, vamos às citações. Abre aspas. No atual estado dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com os seus espetáculos de grandeza. Fecha aspas, página 14 do livro Evolução em Dois Mundos. Agora, na página seguinte, página 15, o André Luiz diz o seguinte, abre aspas, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300.000 km por segundo, preferindo reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre, o hálito divino do Criador. Fecha aspas. André Luiz é fantástico. As suas obras, em minha opinião, são as mais importantes do século XX no que se refere à instrução espiritual. E ele deixa muito claro o quanto o estudo é necessário mesmo estando no mundo espiritual. Já na página 16, ainda do referido livro, André Luiz explica que a Terra foi moldada por espíritos de altíssima grandeza e que quando os elementos se asserenaram pelo resfriamento natural do planeta, o próprio plano espiritual mobilizou recursos através da modificação do fluido cósmico universal e fez descer sobre a Terra uma substância a partir da qual a vida nasceu nos mares. Vejamos, abre aspas. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores, que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra, recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Fecha aspas. Na sequência do texto, André Luiz explica que desta sopa fluídica destacam-se as primeiras formas de vida em vírus e posteriormente bactérias, e muito tempo depois, mais complexas, darão origem às algas marinhas, e assim, no correr de bilhões de anos, a vida se diversifica, se torna mais complexa até chegar a nós. Isto é, as primeiras encarnações dos espíritos não se dão na espécie humana. Pelo contrário, quando chegam à nossa espécie, o espírito já está bastante velho. A sua jornada começa em organismos simples, como vírus e bactérias, e no correr de milhões e milhões e milhões de anos, vai se aperfeiçoando, encarnando nas mais diversas espécies, a fim de gradativamente ir aprendendo todas as funções fisiológicas do nosso corpo e futuramente desenvolverá a razão. E, embora André Luiz deixe as coisas um pouco mais claras, essa ideia remonta desde os tempos de Kardec. Vejamos, por exemplo, a famosa frase da questão 540 de O Livro dos Espíritos, e, na sequência, um pequeno recorte dessa resposta. Abre aspas. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Fecha aspas.
E isso dá o que pensar, não? Então, o arcanjo, que numa análise espírita é apenas uma terminologia católica para se referir a espíritos de alta evolução, começou a sua jornada como um átomo, desses que formam todas as coisas, inclusive os nossos corpos? Agora, vejamos o recorte mais amplo dessa mesma questão. Abre aspas. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto, fecha aspas. Ufa, que coisa, não? Ou seja, o espírito, a princípio, não tendo consciência de si mesmo, contribui com a natureza como uma força cega, sendo dirigido por aqueles espíritos acima de si mesmo. Porém, um dia, a sua consciência se despertará, a razão brotará, e ele comandará os mesmos fenômenos que um dia fez parte. E assim a evolução espiritual se encadeia, no mínimo, para manter o exemplo do texto, até o arcanjo, isto é, um espírito muito evoluído. Leon Denis, um dos espíritas mais destacados pós-Kardec, produziu uma síntese bastante interessante sobre isso em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na página 91. Abre aspas. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda. Conhece-se, possui-se, torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Fecha aspas. Bela síntese, não? Tem também um poema tibetano, cuja origem e autor eu não sei precisar, e que também aborda essa mesma questão de um viés poético. Olha só. Deus dorme em cada pedra, desperta em cada planta, move-se em cada animal, pensa em cada homem e ama em cada anjo. Daí concluímos que devemos tratar cada planta como um animal querido, cada animal querido como um ser humano e todo ser humano como Deus, pois nele vive a centelha divina. Poxa, lindo, não? Agora, voltando ao livro Evolução em Dois Mundos, na página 22, podemos ler o seguinte, abre aspas, com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estado mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas conforme a situação da inteligência que a senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Fecha aspas. Kardec fazia uma distinção. Ele chamava de espíritos quando a razão já existia no ser, e de princípio inteligente enquanto isso não ocorria. No entanto, a gente pode simplificar essa relação chamando apenas de espíritos, e isso será importante para o raciocínio que será desenvolvido mais adiante. Bom, seja como for, o texto em questão nos mostra um fato surpreendente. Cada célula do nosso corpo é um ser vivo, que possui dentro de sua estrutura um espírito encarnado. Da mesma forma que nosso corpo físico serve de morada ao nosso espírito. Porém,
No caso das células, são espíritos ainda em estágios iniciais de evolução. Agora, imagine o seguinte: estima-se que cada pessoa tenha 37 trilhões de células. Cada uma é um espírito encarnado e desempenha uma função que é fundamental para a vida do nosso corpo. Estas células todas são comandadas por um espírito mais evoluído, no caso, o nosso, encarnado no corpo que elas mesmas construíram para a gente. Percebe a grandeza disso? Cada vez que eu penso no assunto, o cérebro frita. Se uma única pessoa possui trilhões de células, isso significa que apenas em nosso corpo existem trilhões de espiritinhos, chamemos assim, reencarnados. Agora, imaginem a quantidade de habitantes da Terra e mais. Imaginem também que este processo ocorre em cada ser vegetal e também em cada animal. É de perder o fôlego, não é não? Enfim, para a gente caminhar em direção à parte final desse nosso estudo, eu entrarei num campo em que as minhas ideias e as ideias espíritas divergem. Até aqui, tudo o que eu falei está dentro do espiritismo. Muitos espíritas não sabem porque não estudam, mas isso está aqui, eu citei os livros, não tem mistério. Então, vamos agora para uma parte em que as minhas ideias divergem das ideias espíritas. Olha só, quem já participou de consagrações com a ayahuasca já deve ter vivenciado uma experiência bastante estranha e que leva muita gente a adotar a ideia do panteísmo, isto é, que todas as coisas ao nosso redor são o próprio Deus, como se vivêssemos no corpo de Deus, digamos assim. E a experiência de unidade, de inseparabilidade com a natureza, leva vários ayahuasqueiros a dizerem frases como eu sou você e você sou eu, nós somos um, nós somos o todo é Deus, ou qualquer coisa assim. E sempre me intrigou esse tipo de relato. E eu mesmo já passei por várias vezes por esse tipo de experiência de profunda ligação, não apenas com os outros seres humanos, mas também com a própria natureza. E eu sei que para quem nunca viveu uma experiência de expansão de consciência, talvez soe muito estranho o que eu vou dizer, mas certa vez durante uma cerimônia, eu observei por bastante tempo uma árvore próxima. Em dado momento, eu tive a impressão de me conectar a ela, de poder senti-la, de enxergar suas vibrações, e, em certo nível, até mesmo de me comunicar com ela, um nível espiritual, como se nossas energias se entrelaçassem. E várias vezes, contemplando o céu na força, como a gente chama o efeito da ayahuasca, eu enxerguei estranhas formas geométricas nas nuvens e via as estrelas conectadas, como se tudo estivesse interligado, como se tudo fosse uma coisa só. E é exatamente essa a ideia central da minha tese. Realmente, tudo é uma coisa só. Porém, o sentido que eu aplico é um pouco diferente do que normalmente os ayahuasqueiros atribuem. Depois de muito refletir e ler o que Kardec e André Luiz escreveram, considerando também tudo o que eu já ouvi dos guias e também os ensinos espirituais recebidos durante as consagrações com a ayahuasca, eu cheguei à seguinte conclusão, não definitiva, com certeza, que é a seguinte: só existe uma única espécie, o espírito. Não importa se em estado rudimentar, vivendo num vírus, numa planta, num cachorro ou em um ser super evoluído, vivendo em outras galáxias cuja minha imaginação não consegue conceber. Independente de tudo isso, nós todos somos apenas uma coisa só, nós somos a criação divina. Se nossos corpos abrigam trilhões de espíritos em fase inicial, o nosso planeta, que sustenta tantas formas de vida diferentes, também não é um ser vivo? Aliás, certa feita, numa cerimônia com ayahuasca, eu tive uma maravilhosa experiência de tocar a terra e sentir o coração do planeta. Eu ouvi também sua respiração e tive a convicção de que o planeta vive em algum nível e de alguma forma. E eu me pego pensando, será que nós
não somos, em sua superfície, o que as células são dentro do nosso corpo? Entende? Será que nós não estamos vivendo na Terra da mesma forma que as células estão aqui dentro do meu corpo neste exato momento? O próprio Sol, que é fundamental à nossa vida, não será ele também um ser vivo? Quero dizer, certamente não do ponto de vista orgânico como o nosso corpo, mas para além do turbilhão nuclear que ocorre em seu entorno, não haverá ali algum espírito encarnado sustentando toda a imensa massa ardente que lhe caracteriza? Os povos nativos de todo o mundo sempre reverenciaram o planeta, o Sol, a Lua. No entanto, o conhecimento científico dos astros dessensibilizou o homem moderno, que apenas passou a vê-los como um punhado de matéria inerte, sem vida, sem expressão, senão do ponto de vista da utilidade à nossa própria vida orgânica. No entanto, eu me pergunto, e se for mais do que isso? Há uma intrigante nota à questão 188 de O Livro dos Espíritos. Abre aspas. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Fecha aspas. Então, estes espíritos simplesmente se utilizariam da energia solar para espraiar seu pensamento, ou será que haveria outro motivo para eles se reunirem? Enfim, fica a reflexão. Então, se tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, isso quer dizer que, para além das coisas vivas, absolutamente tudo é espírito. A matéria de nossos corpos, a matéria das estrelas, tudo, absolutamente tudo é espírito, em diferentes graus de evolução. A ciência nos diz, já há bastante tempo, que os átomos de nossos corpos foram forjados no interior de estrelas, que explodiram há muito tempo, tanto que se costuma recitar a famosa frase de Carl Sagan, somos poeira estelar, e isso está rigorosamente correto. A matéria que forma nossos corpos, nossas casas, nossos carros, as árvores, os animais, enfim, qualquer coisa é rigorosamente a mesma, variando apenas as combinações que dão origem às diferentes coisas. Então, não somos todos irmãos apenas porque a matéria elementar de nossos corpos é a mesma, ou porque formamos uma única espécie humana na Terra, que é o Homo sapiens, ou ainda porque, no fim das contas, todas as formas vivas descendem de um ancestral comum, ponto inicial da vida há bilhões e bilhões de anos, quando o primeiro ser unicelular surgiu. Nós também compartilhamos uma mesma origem divina, e mesmo a poeira arrastada pelos ventos, ou a chuva que nesse momento cai lá fora enquanto eu estou gravando, a grama que eu pisei enquanto eu caminhava com os meus cachorros, os mais diversos animais, enfim, tudo é nossa família porque tudo é espírito. Só existe uma única espécie no universo, no fim das contas, o espírito, em suas múltiplas manifestações, e todos destinados a uma glória e a grandeza difíceis de imaginarmos. Então, nós realmente somos um, no sentido de pertencermos a uma única espécie, porém somos individualidades, irmãos de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de outros irmãos nos mais variados graus evolutivos, colaborando para que a vida ocorra neste e em outros mundos e planos. E isso me parece incrivelmente inspirador. E para você? Bom, há algumas passagens bíblicas em que Jesus fala de forma pouco compreensível para os apóstolos sobre sua grandeza e também sobre as potencialidades que existem em nós. Vejamos. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra.
João capítulo 14, versículos 9 a 10. Outra passagem: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, versículos 1 a 3. Outra passagem ainda: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, 30. E por fim, aquela que sempre me intrigou: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará todas as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, 12. Bom, são passagens como estas que levaram os teólogos a desenvolverem a ideia de que Jesus e Deus eram um só, e que Jesus seria uma espécie de encarnação de uma parcela divina. Porém, o que eles não perceberam, no meu entendimento, não é que Jesus e Deus fossem literalmente o mesmo ser, mas seres da mesma espécie. Sendo Jesus um espírito em caminho evolutivo para se tornar um dia também um Deus. E com a sua hiperevolução, ele próprio já pensava, agia e falava como um ser com bilhões de anos de evolução à frente do homem comum. Conta-se aqui na região que Chico Xavier teria dito que Jesus era o governador espiritual da Terra. Porém, acima dele haveria um governador do sistema solar, e acima deste um governador de uma porção estelar, até chegar a um espírito que seria o governador de toda uma galáxia. E quem sabe, este responderia a um outro que seria o governador de um conjunto de galáxias, até chegar àquele que seria o responsável por todo o universo, a que normalmente nós chamamos Deus. A ideia sobre o progresso do espírito em sua marcha evolutiva sempre me intrigou. Porém, nunca entrou na minha cabeça que pudesse haver apenas um único ser, de onde tudo viria. Se tudo ao nosso redor é multiplicidade. Nós temos multiplicidade de vírus, de bactérias, de fungos, seres vegetais, seres animais, de elementos, de planetas, de estrelas, galáxias, enfim, tudo é múltiplo. Apenas Deus seria único, eterno, sem começo nem fim? Bem, quem sou eu para dizer que não pode ser assim, né? Contudo, a ideia que eu defendo é que o progresso imenso, começando pelo átomo, terminará quando o espírito se tornar ele próprio um Deus, acumulando todo o conhecimento disponível na criação, todo o desenvolvimento moral passível de se atingir, quando então ele próprio criará o seu universo. Então, existem muitos universos incontáveis, numa escala cósmica de tirar o fôlego de qualquer um. E claro, certamente tudo isso que eu falei são apenas conjecturas e não respondem o enigma da origem, que é apenas deslocado para mais longe. Afinal, como tudo começou? Bom, quem sabe um dia a gente entende. Então, essa não é uma hipótese disso, mas é uma hipótese da irmandade de tudo e de todos, no sentido mais profundo, filosófico e espiritual que eu consigo imaginar. Viva Deus, viva a natureza e viva o mistério. Um abraço, até a próxima reflexão.